Queridos amigos, nesta noite, o texto da Palavra de Deus para o qual eu gostaria de chamar toda a sua atenção se encontra aqui no livro, no Evangelho do Senhor Jesus, através de Lucas, no capítulo de número 16. Nós leremos este versículo de número 9, Lucas, capítulo 16, versículo de número 19, na verdade. Ora, diz o Salvador nesta grande parábola: havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. O tema desse texto diante de nós, o título de nossa mensagem nesta noite é Inferno, uma realidade tardiamente compreendida. Queridos amigos, esta é uma parábola muito profunda do Senhor Jesus Cristo. Uma das parábolas, creio eu, mais gráficas, mais ilustrativas que o Senhor Jesus Cristo já pronunciou. Uma parábola tão bela e tão rica em significado que muitos comentaristas têm chegado a pensar que não é parábola coisa alguma, mas uma verdadeira história de dois indivíduos, uma história real de dois personagens real, que aconteceu um determinado dia. O Senhor Jesus Cristo contava aquela história em uma forma parabólica. Todavia, não é exatamente isso. Alguns dizem que é uma história verdadeira porque é a primeira vez uma parábola do Senhor Jesus Cristo em que alguém recebe um nome. Lázaro, nenhuma outra parábola do Senhor Jesus Cristo alguém recebe um nome, mas aqui ele recebe. E as pessoas dizem: se ele recebeu um nome numa parábola, então não é parábola, deve ser real. Mas não é isso, querido amigo. Este mendigo Lázaro desta parábola, ele recebe um nome por parte do Senhor Jesus Cristo em sua história, em sua parábola, por uma razão muito especial, muito apropriada, porque aquele homem, ele era conhecido por Deus. Deus o conhecia, ele tinha o seu nome no livro da vida, ele era alguém conhecido por Deus, e por isso nesta parábola, por ser conhecido por Deus, ele recebe um nome, alguém que era conhecido por Deus, amado pelo Salvador. Ele era um cidadão do céu, ele tinha o seu nome escrito no livro da vida, e apesar de sua pobreza, apesar de sua destituição material, ele era um homem que pertencia ao Senhor, um homem que era amado por Deus. Mas aquele outro homem, um homem rico, que a cultura popular daquela época, ignorante, imaginava que por ser rico era tremendamente abençoado por Deus espiritualmente e em todos os demais sentidos. Ele se imaginava talvez ser rico diante de Deus, nem mesmo o nome ele recebe. E essa é uma atitude, veja você, deliberada por parte do Senhor Jesus. Olha o Senhor Jesus Cristo declarando estas palavras em uma parábola àqueles fariseus. Ele está construindo uma narrativa, e ele está trazendo personagens, e ele cria esses personagens de modo a fixar uma mensagem, e esta mensagem começa a ser explicada no versículo 15. E aqui estão dois personagens: Lázaro, o pobre que recebe o nome, e este homem rico, e o Senhor passará a descrevê-lo. É maravilhoso observar a maneira como o Senhor descreve a ambos os homens. É uma atitude deliberada. Ele exagera a pobreza de Lázaro, e ele exagera a riqueza daquele homem. O Senhor está lidando, queridos amigos, com a ignorância daqueles judeus religiosos, fariseus, saduceus de seu tempo. Certamente uma parábola, e é dita com um propósito específico, um objetivo bastante específico. Agora, é uma parábola muito profunda e ao mesmo tempo tão magnífica, tão clara. É um enredo, é uma história tão bem construída. Só poderia ser o Senhor Jesus Cristo, porque é poderosa e clara ao mesmo tempo. Com frequência, é uma parábola mal apresentada, mal representada, mal explicada e também mal entendida por muitas pessoas. Você vê as pessoas citando essa parábola com uma aplicação que está completamente fora do contexto aqui. Nos é dito que esta parábola do rico e Lázaro ensina que pessoas ricas serão punidas eternamente e pessoas pobres serão exaltadas por Deus na eternidade, como se Jesus Cristo ensinasse nessa parábola que na morte uma pessoa irá receber um tipo de retificação por conta das injustiças que experimentou na terra. O rico agora deve sofrer porque viveu regaladamente, na morte ele deve sofrer, e o pobre
deve receber grandes vantagens porque foi pobre, foi miserável nesta vida. Simplesmente ele, porque foi um rico, e ele, porque foi um pobre, não recebe bens ou galardões diferentes, assim por dizer. Mas é claro que o Senhor Jesus Cristo não está ensinando nada do tipo. Ele não poderia jamais ensinar algo como isso. Por quê? Porque no ensino do Senhor Jesus, é óbvio que há pessoas ricas que estarão no céu, e também há pessoas ricas que estarão no inferno um dia. E há pessoas, queridos amigos, ricas, muito ricas, que um dia buscaram ao Senhor Jesus Cristo, e que um dia viram seu orgulho, seu pecado, e foram salvas, crendo no Senhor Jesus, se arrependendo de seus pecados, e foram recebidas certamente por Deus na eternidade. E há aqueles ricos também que rejeitaram o Evangelho, que ouviram, que entenderam e que empurraram para o lado, vivendo a sua vida longe de Deus, e que abriram seus olhos um dia e estão agora na condenação eterna. E nós sabemos também que há pessoas pobres que serão salvas, porque um dia viram a sua pobreza espiritual e viram as riquezas do Salvador e estenderam uma mão vazia, sem méritos, em direção a Cristo, para receber o perdão e a vida eterna. E nós sabemos também que haverão muitos pobres no inferno, porque rejeitaram o Evangelho da graça redentora e viraram as suas costas ao amor do Salvador, deixando de lado o convite para viver de Cristo. Bem, riqueza, meus queridos amigos, não é um mal em si mesmo, não é um mal em si ser rico, contanto que uma pessoa não viva, claro, para isso, não busque extrair dos seus bens a sua alegria, o seu prazer, a sua satisfação nesta vida. Também não há qualquer virtude em ser pobre, nenhuma. Não há qualquer virtude em ser destituído materialmente. Por quê? Porque embora o rico possa ser orgulhoso, altivo, soberbo, bem, o pobre também pode muitas vezes ser orgulhoso e duro e altivo, certamente. Assim não há nenhum valor, assim por dizer, nenhum mérito ou virtude em ser rico ou em ser pobre. O Senhor Jesus Cristo não está falando sobre isso, de maneira que é tão absurdo imaginar que esta parábola do Senhor Jesus, tão famosa, tão conhecida, está dizendo que uma pessoa receberá o céu simplesmente por ter sido pobre, por ter experimentado privações materiais neste mundo, e outra será lançada no inferno simplesmente porque possuía bens. Será que isso não é o que permeia a mentalidade de nossa sociedade? E o mais triste, mais chocante, é que você ouve esta ideia sendo ensinada por muitos grupos religiosos por aí. Bem, aqui está a chave para abrirmos essa parábola. A chave de compreensão desta parábola está aqui. No versículo de número 15, nós lemos que o Senhor Jesus Cristo falava, ele está fazendo isso desde o primeiro versículo, mas aqui ele está falando e repreendendo os fariseus e disse-lhes: vós sois os que, versículo 14, e os fariseus que eram avarentos, amantes de dinheiro. Veja como eles são descritos, pessoas que amavam dinheiro. Veja aqueles homens religiosos em seus uniformes religiosos, mas no coração avarentos. E os fariseus que eram avarentos ouviam todas estas coisas e zombavam do Senhor Jesus Cristo. Que coisas? Aquilo que ele falou sobre o mordomo infiel. E o Senhor então começa a lidar mais uma vez com aquela raça. E ele diz, e disse-lhes: vós sois, fariseus, o que vos justificais a vós mesmos diante dos homens pelos bens. Eles diziam: se nós somos ricos e se nós somos religiosos, é porque o sorriso de Deus está sobre nós. Certamente nós estamos nas primeiras cadeiras do céu, nós estamos na entrada, na ponta. E disse-lhes: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado, dinheiro, status, bem, perante Deus, em termos espirituais, é abominação. Aqui está a chave para entender esta parábola. Marque isso. O contexto aqui é o amor daqueles homens religiosos pelo dinheiro. Eles amavam muito dinheiro, eles faziam tudo para receber dinheiro. Muito parecido com alguns líderes que nós vemos hoje em dia aí, não é? Eles faziam de tudo. Havia avareza no coração deles. E o Senhor diz para eles que a vida de uma pessoa não consiste somente no que ela come, no que ela veste, no que ela possui. Ele diz isso, no prazer de coisas materiais, no vestir, no possuir, no andar finamente, regaladamente. Assim eram aqueles homens. E depois de ter dito essas palavras, do versículo 15 em diante, até o versículo de número 18, então o Senhor Jesus Cristo, ele apresenta a eles, isso é magnífico, atente para isso.
ele diz esta verdade, ensina uma verdade de Deus, então ele ilustra com uma parábola muito profunda e muito clara, e esta é a chave, e aqui está esta parábola. Bem, mas talvez essa parábola seja para nós nesta noite também, porque de que outra maneira haveria necessidade de colocar uma história como essa num livro como este, se não fosse para me ensinar algo, e a você também, a respeito da eternidade, da tua alma, do caminho de salvação do Senhor nosso Deus e o meio de reconciliação com Ele. Talvez esta parábola nesta noite seja para você, uma pessoa cuja vida talvez consista em possuir, em experimentar, em ganhar, em ver coisas maravilhosas. Talvez a tua vida consista dessas coisas: viagens, experiências, possuir, comprar, experimentar do melhor desta vida. Você vive para isso, talvez. Você busca estas coisas e você tem vivido para isso, e talvez essa seja a marca mais característica de tua vida nos últimos muitos anos. E essa é a chave para compreender essa parábola. Nós olhamos apenas para o exterior, não é? Coisas, pessoas, roupas, bens, status que alguém possui. Enquanto Deus, ele vê o coração, o caráter, nós enxergamos apenas aspectos materiais, mas Deus vê as motivações. Não seria a condição exterior daqueles indivíduos que determinariam o destino eterno deles, daqueles fariseus. Nós iremos manter esta chave em nossas mãos para entender esta parábola. Talvez seja o teu caso, e talvez o Senhor deseje falar aqui nesta noite com você, certamente, querido amigo. Deixe-me agora conduzi-lo através dos detalhes desta mensagem tão profunda. Versículo de número 19, ele diz: Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo. Um homem rico, isto é, um homem de muitas propriedades. Israel era uma nação agrária. Quem era rico era alguém que tinha campos, gado, propriedade. Este homem, por exemplo, era um fariseu, ele poderia ser um fazendeiro, um homem rico, um homem que tinha terras, muita terra. Não é um senhor feudal, assim por dizer, muito gado, muitos servos. E ele vivia em uma propriedade esplendorosa. Versículo de número 19, a segunda parte. Ele era rico, ele vestia-se de púrpura, de linho finíssimo, e ele vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Nós sabemos que ele era muito rico, porque no versículo 20 nos é dito que havia um outro homem que jazia ali sentado, jogado junto à sua porta. E essa palavra traduzida porta é cômica, porque no grego é portal. É uma imensa de uma porta. Ele vivia uma casa imensa e lá na frente havia um portal imenso. Talvez você já viu uma foto na internet, aquelas grandes casas, não é, na Europa. Você chega na rua, há um muro imenso, um portão esplendoroso com cores brilhantes, douradas, um jardim longo, um caminho lá no fundo, um castelo, uma mansão esplêndida. Essa é a ideia. Ele estava diante de um portal, um termo que é utilizado para templos gregos. Ali estava Lázaro. Aquele homem tinha uma casa esplêndida, ele vivia esplendidamente, ele era rico. Ele era o tipo de rico que nós vemos hoje em dia, não. Era um homem muito rico, mas muito rico, que vivia esplendidamente. Assim, era um homem de posses, um homem que possuía muitas coisas. Na verdade, o Senhor Jesus Cristo está exagerando de propósito. Você percebe? Acompanhe isso. Ele aumenta isso de propósito, porque ele quer marcar uma lição para aqueles fariseus. E nós lemos que havia um rico que vestia-se de púrpura. Vestia-se de púrpura. O que ele está fazendo vestido-se de tecidos da cor púrpura? Porque púrpura era a cor da realeza. Aquele homem se comportava como se ele fosse um membro da realeza. Ele era tão rico que ter coisas não era suficiente. Ele queria status. Assim ele começou a se vestir como um rei, cores púrpuras. Parece que o Senhor está elevando o status dele, não é? Vestindo este homem de trajes reais. Ele era rico, ele vestia-se de púrpura e de linho finíssimo. E a ideia aqui é que era a roupa que ele vestiu, o tecido daquela roupa, não era como o tecido da maioria dos homens, feito em tear manual, fio grosso, que você sabia sair para acolá, não. Era uma linha fininha, que era feita de um lugar por um preço muito alto, uma técnica muito grande. O seu tecido era macio, de linho finíssimo, de linho preparado. Ele se vestia bem, ele morava bem, ele tinha tecidos bons. E nós lemos também que a cada dia
Todos os dias ele vivia regalada e esplendidamente, regalado esplendidamente. Ele comia bem, ele festava, assim por dizer, diariamente, esplendidamente. Não era de vez em quando, uma vez por mês. A sua vida diária era esplêndida, sua comida era esplêndida. Ele se regalava diariamente. Você e eu talvez uma vez por ano, uma coisinha melhor. Uma pessoa mais rica aí uma vez por mês. Não, ele diariamente vestia-se bem, comia bem, tinha prazeres contínuos, tinha coisas de primeira linha. Observe novamente. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Você notou algo aqui? O Senhor Jesus Cristo está descrevendo este homem. Mas veja, ele é descrito pelo Senhor Jesus Cristo inteiramente em termos do que ele vestia, do que ele comia, do que ele possuía. Que maneira de descrever uma pessoa, né? Quem é fulano? Bom, ele se veste assim, ele come assim, ele tem isso. Que maneira curiosa de descrever uma pessoa. Nós não ouvimos nada a respeito do caráter dele, nada a respeito da pessoa dele. Nenhum mérito moral em seu caráter poderia ser descrito pelo Senhor Jesus Cristo. Ele não é descrito a partir de qualquer valor que ele possua. Por acaso ele é descrito como um homem de caráter? Ele estava aquele homem rico de caráter. Será que ele é descrito como um homem de conhecimento? Ali está aquele homem rico que adquiriu um grande conhecimento, e pelo seu conhecimento ele podia ajudar a sua cidade a criar um sistema de esgoto muito melhor, para que as coisas não fossem jogadas no meio da rua. Era um homem que estudou, e pelo seu estudo ele se tornou um filântropo e ajudou as pessoas e tentou melhorar o estado da cidade. Não. Será que ele é descrito em termos de um homem que possui um grande intelecto, um filântropo que construiu asilos, casas para as viúvas, orfanatos? Ali estava um homem rico que era tão filântropo, que tinha ajudado as pessoas. Nada de substancial para descrever nele, absolutamente nada de conteúdo, e por falta de algum valor ele só poderia ser descrito pelo que ele tinha, pelo que ele vestia, pelo que ele comia. Que pessoa rasa e vazia. Meu querido amigo, como você nesta noite seria descrito pelo Senhor Jesus Cristo Salvador, que vê através de você e que vê através de mim? Se uma grande tela, no lugar deste painel aqui atrás de mim, se transformasse em uma grande tela HD de alta resolução, o que Deus poderia dizer a respeito de você se uma descrição nela, da tua vida, do teu caráter, fosse passado aqui diante de toda esta congregação e gravado e lançado no YouTube? Você conhece a Deus? Você ama a Deus? Você já buscou a Deus? Você já teve o teu caráter transformado por Deus um dia? É você uma pessoa humilde? É você uma pessoa profunda? É você uma pessoa que luta contra os teus pecados e possui domínio próprio? Possui você uma mente limpa? São as tuas afeições amáveis ou ácidas? É você uma pessoa de valor? É você uma pessoa de caráter puro? Como você seria descrito nesta altura da tua vida hoje, aquilo que é dentro de você? Ou como este homem, tudo que poderia ser dito a respeito de você é o que você tem, o que você veste, o que você come. A tragédia com a gente, sabe qual é? É que antes da conversão, nenhum de nós pode ser descrito como pessoas que possuem valor moral aos olhos de Deus. Antes da salvação, antes da regeneração, você e eu não podemos ser descritos como pessoas profundas. Nós não podemos ser descritos como pessoas de valor moral, pessoas que têm controle sobre as suas piores tendências, como pessoas que estão no caminho para o céu. Essa é a nossa tragédia, e assim nós precisamos do perdão de Deus no interior, uma nova vida que só Deus pode dar, um novo caráter transformado por Deus, uma obra transformadora, um caráter limpo, um caráter melhor, um caráter que é segundo a imagem de nosso Criador, vida na alma, vida por dentro, conhecer a Deus. Porque este homem não tinha um nome, não é curioso? Ele é chamado aqui apenas de rico. A tradução católica romana deu a ele um nome, não me fugiu, Dimas, ou algum outro nome, se não me engano. Mas ele não possui um nome na parábola.
E ele não possui um nome, porque ele não possuía cidadania no céu. Ele não pertencia ao reino de Deus. Tudo que lhe importa é o aqui e o agora. O que vestir, o que comer, o que eu vou fazer no fim de semana, para onde eu vou viajar nas próximas férias, que prazer eu vou extrair de certas pessoas, como eu posso acumular mais, como eu vou melhorar a minha casa, como eu vou me sentir melhor comigo mesmo, a minha estética, como as pessoas vão me ver, o que elas vão falar sobre mim no Facebook, o que elas vão dizer a respeito da minha pessoa. É sobre isso que ele pensava. Aqui está este homem, ele não era um cidadão do céu, por isso não lhe é dado um nome, seu nome não estava escrito no livro da vida. Mas nós lemos então sobre um outro homem, chamado aqui de Lázaro. Versículo de número 20, o Senhor Jesus Cristo diz: havia também um certo mendigo chamado Lázaro, um mendigo que jazia, cheio de chagas, à porta daquele. Perceba que a pobreza deste homem também é exagerada, é de propósito. Isso para mostrar o status social dele e para mostrar aos fariseus e a você e a mim que o status social de alguém não é o que conta, mas o seu relacionamento com Deus. Se você é rico espiritualmente, assim um homem que está indo para o céu nesta história, ele é pintado de propósito como o homem mais miserável possível, e é ele quem está indo para a glória eterna. E ele diz: havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia à porta daquele. Jazer. Você sabe o que é isso? Jazer é estar em um lugar em que você foi colocado ali. O morto, ele jaz no seu túmulo. Aqui jaz fulano de tal. Parece que ele foi jogado, foi deixado, carregado por alguém e colocado àquela porta. E essa traz uma ideia de que talvez ele fosse uma pessoa aleijada. Ele precisava ser carregado. E nós lemos que ele era uma pessoa cheia de chagas, uma palavra antiga, não é? Feridas abertas, cheia de pus e sangue, encrosta em todo o seu corpo. Lembra-se talvez de Ló, não sei, de Jó, perdão, não sei. Uma pessoa cheia de feridas. E nós lemos que ele desejava comer das migalhas que caíam da mesa daquele homem rico. E o termo grego traz a ideia de ansiedade. Ele desejava, ele estava ansioso, ele queria, ele pensava sobre isso, em estar debaixo daquela mesa e abrir a sua boca e comer o resto daquelas coisas que caíam. Ele ansiava por comer estas coisas, ele desejava muito, mas ele não tinha nenhuma ajuda daquele homem rico e da comitiva que passava por ali. O versículo segue dizendo: havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. Tenho ouvido historinhas e visto pinturas em que esses cães são retratados ali como pets, não é? Pupis, que vinham bondosamente lamber aquele pobre coitado. Eu creio, meu querido amigo, se eu tivesse feridas abertas em meu corpo, jazendo no chão, a última coisa que eu queria seria a língua áspera de um animal carnívoro buscando sangue em meu corpo e se alimentar de mim. Não, ele jazia ao ponto da morte ali, sangrando, faminto, com cachorros esperando o momento de poder atacá-lo. Cachorros da antiguidade, cães carnívoros, que eram considerados pelos judeus imundos e viviam fora da cidade e viviam atrás de alimento e coisas podres. E nós lemos então no versículo de número 22 que aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Ele morreu. Nos é dito o que aconteceu com o seu corpo? Não. Mas provavelmente ele foi levado pela prefeitura, assistência social, lançado numa vala. Como todo pobre, como toda pessoa de classe baixa, que não tinha um lugar, um espaço, um pedaço de terra no cemitério, lançado em uma vala comum, ou talvez lançado fora da cidade, para o seu corpo se decompor por causa dos custos de enterrar uma pessoa. Mas veja o que aconteceu com a sua pessoa, com a sua alma, neste versículo de número 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Levado pelos anjos. O Senhor Jesus Cristo está dizendo que ele era uma pessoa salva. O seio de Abraão, a representação do céu, um lugar de descanso. O seio de Abraão, o pai da fé, um lugar de segurança, de eternidade. Tudo o que o rico tinha, ele não tinha, mas nos é informado
que ele nasceu de novo. Nós não sabemos quando isso foi. O Senhor já o apresenta na história como uma pessoa salva, e nós sabemos que ele é salva, porque primeiro, na história do Senhor Jesus Cristo, o seu nome é Lázaro, e Lázaro significa Deus, Jeová, é o meu socorro. Não somente o seu nome significava isso, mas de fato Deus era a sua ajuda. Ele era um salvo, querido amigo, e ele foi levado pelos anjos para o paraíso de Cristo. E nós sabemos que isso representa salvação, porque a Bíblia nos ensina em Hebreus que os anjos são ao serviço do Senhor para os seus eleitos, e aqui está um eleito de Deus que confiava no Senhor e tinha a sua salvação sendo levado para a eternidade, em um momento de pobreza, em um momento de destituição material, em miséria e dor física. No momento seguinte, conforto na presença do Senhor, um lugar de segurança, um lugar de paz, um lugar de certeza. Amigo querido, será que o mesmo pode ser dito a respeito de você? Porque o mesmo pode ser dito a respeito de todo crente quando morrer. No momento em que você morrer, se você é um crente, você será como Paulo quando ele diz: é melhor estar com o Senhor do que estar aqui. Se você é um crente de Jesus nesta noite, você pode olhar para a morte como amigo. Será o teu melhor amigo a morte, porque a morte te introduzirá na presença do Senhor da glória, um lugar de luz, um lugar de glória eterna, um lugar de certeza, um lugar de segurança. Essa é a condição deste homem. Ele nasceu de novo e ele foi transportado para a presença do Senhor. Mas nós lemos a respeito de um outro homem, e o restante de toda a narrativa irá se focar neste homem, e a parábola irá se concentrar totalmente nele. É o homem rico, e nós lemos sobre a morte dele aqui neste mesmo versículo. E morreu Lázaro e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. Que contraste, não é? A morte, queridos amigos, é o maior de todos os niveladores. O rico, o pobre, levado para o mesmo lugar, morte. Seja você uma pessoa rica ou pobre, uma pessoa relevante ou irrelevante na sociedade, você irá se encontrar no mesmo lugar que todo homem e mulher, nesse ponto final do horizonte. A morte é o grande nivelador. Chegará um dia em que alguém disse a respeito dele, você se lembra dele, você sabe, o rico, o que aconteceu? Ele morreu. Você está pronto para a morte, amigo? Chegará um dia, meu querido amigo, quando alguém dirá a respeito de mim: você soube, você ficou sabendo que ele faleceu. Chegará um dia quando alguém dirá para outra pessoa sobre você: você ficou sabendo? Não, ela morreu. Ele morreu. Você está preparado para a eternidade? Você irá morrer. Eu irei morrer. Essa é uma verdade absoluta. E morreu o rico e foi sepultado. Sepultado. Ele teve um funeral. Ele foi sepultado formalmente, apropriadamente. Provavelmente um funeral pomposo. Provavelmente contratou-se pessoas para chorarem por ele. Você sabia que na antiguidade pessoas eram pagas e contratadas para chorar por uma pessoa que morreu? Uma forma de manifestar dignidade. Flautas tristes eram tocadas. Provavelmente uma multidão de pessoas chorando e batendo no peito por ele, para representar a sua dignidade. Talvez um caixão esplendoroso, coberto de ouro e madeira de cipreste ou carvalho. Mas apesar de toda a sua pompa, nós lemos que ele foi direto para o inferno. Versículos de número 23 e 24. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e clamando disse: Pai, Pai Abraão. E abrindo os olhos no inferno, ergueu seus olhos. De repente ele abre os olhos, e ele levanta e ergue os olhos, e ele descobre que ele está dentro do inferno, em tormento. Queridos amigos, este é o ensino do Senhor Jesus Cristo, Salvador, sobre o destino eterno de uma pessoa não convertida. O inferno, um lugar de tormentos. De repente, ele se descobre no inferno e ele descobre o valor que tinha a sua alma. Ele nunca pensou sobre a sua alma.
Ele começa a conversar com Abraão: eu estou aqui, um lugar de tormento. De repente, ele descobre o valor que tinha a sua alma. Tudo que lhe importava na vida era aparência, posses, prazer, experiência, ter coisas. Ele nunca pensou seriamente sobre a sua alma, até que por fim foi muito tarde, e agora ele começa o quê? A pedir misericórdia dentro do inferno. Mas quem não encontra Jesus Cristo nesta vida, não encontrará na eternidade. Não há misericórdia no inferno, meu querido amigo. Bem, você pode ser nesta noite uma pessoa atlética, uma pessoa bela esteticamente falando, uma pessoa bastante inteligente, uma pessoa muito capaz de passar nos exames, muito capaz de construir e gerir o seu caminho pela vida para sempre. E no íntimo, talvez você se orgulhe um pouco disso. Você percebe, está consciente da tua capacidade, da tua beleza, das coisas que você já experimentou, dos teus diplomas, do teu currículo. Mas se é isso que caracteriza a tua vida, você poderia ser tão nécio quanto este homem da parábola, este homem rico descrito pelo Senhor Jesus Cristo. O problema conosco é este: é que junto com os nossos talentos, junto com o nosso currículo, junto com esses diplomas e coisas que nós já construímos, há também, juntamente com essas coisas maravilhosas, um currículo paralelo de traição, de mentira, de fornicação, de inveja e desprezo por outras pessoas, de ódio, de trapaça e de muita desonestidade. E nós somos pecadores marcados aos olhos de Deus, e junto com o nosso currículo de coisas tremendas, há este currículo horrível em paralelo de tantos pecados contra o nosso Deus, e a nossa culpa está ali para sermos julgados. A vida vai acabar, meu querido amigo, a vida irá acabar. E esse é o ponto central dessa parábola do Senhor Jesus Cristo. Ela irá acabar para Lázaro e para o rico e para você e para mim e para todos os bandidos na política e as pessoas boas e maravilhosas. Ela irá acabar, e ela está acabando. Esse é o ponto central. A morte logo chegará. Você pode ou não pode ter sido uma pessoa de sucesso na vida, nem ter experimentado 1/10 do que este homem experimentou, mas você terá que morrer, e eu terei que morrer. E se você terminar os teus dias despreparado, sem Jesus Cristo em tua vida, você terá que experimentar uma eternidade longe, longe do Senhor Jesus Cristo. Há milhares de homens e mulheres neste exato momento espalhados por estas ruas em toda parte, em boates, em bares, com luzes, em carros, dirigindo e viajando, experimentando tantas coisas neste exato momento. Milhões, na verdade, de homens e mulheres que nunca buscaram a Deus, que nunca se importaram por um minuto com a sua alma, que nunca buscaram o perdão do Salvador, que nunca pensaram sobre a existência de Deus de uma maneira séria e a eternidade da sua alma. E ainda assim, isso é chocante, eles têm uma ideia vaga de que se existe um Deus, quando eles morrerem, eles vão para o céu. Não é tremendo? Não é chocante? Não há ninguém que conheça mais sobre a eternidade do que o próprio Senhor Jesus Cristo. E ele diz que há um inferno de tormento após a morte para uma pessoa que termina os seus dias nunca tendo pensado sobre a morte, nunca tendo pensado sobre o Salvador. E aquele homem morreu. E no inferno, ergueu os olhos estando em tormento e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Que grafia, que palavras tão dolorosas e terríveis. No inferno, meu querido amigo, aquele homem de repente se tornou uma pessoa religiosa. Ele começa a orar. Abraão, que está lá no céu, de repente, aquele homem que desprezou e fez chacota da religião, ele começa a orar, ele passa a acreditar em oração. Não é cômico, não é tragédico. Meu querido amigo, a morte lhe tornará um crente. Você passará a crer na Bíblia, você passará a crer em Deus. Ele se dirige a Abraão e diz: Pai Abraão, tem misericórdia de mim
Pela primeira vez na vida, aquele homem começa a orar de uma maneira séria, com sentimentos, com desejo. Mas logo você percebe que ele nunca orou na vida de verdade. Ele não sabe orar, porque ele ora para a pessoa errada. Ele ora para Abraão. Você nunca viu na Bíblia alguém orando para Abraão. Você nunca viu na Bíblia alguém orando para Maria. Ele não sabe orar, ele nunca aprendeu a orar. De repente ele começa a arranhar e tropeçar. Vou fazer uma oração, vou me dirigir a Deus. Pai Abraão. Ele nunca orou a Deus, ele nunca soube orar. Onde na Bíblia você encontra isso? Mas é muito tarde para orar, não há esperança. Ele nunca quis a Deus na vida, ele não o terá agora na sua morte. É muito tarde. Nós recebemos o que nós queremos. Esta vida presente é o teu voto. E hoje e amanhã você estará marcando um X neste voto. E rejeitando a Deus talvez. E dizendo, eu prefiro esta vida. Eu prefiro os meus pecados. Eu prefiro o agora. Cada dia é um voto. Até o momento em que os votos serão contados. Eu prefiro os meus pecados. Eu não tenho tempo para Deus. Como será, querido amigo? A Bíblia passa agora a descrever a eternidade sem Deus, a partir dos versículos de número 27 ao versículo de 28. E disse ele, rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai. Pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar, lugar de tormento. Querido amigo, deixe-me fazer uma pausa aqui nesta noite. Eu não tenho prazer, eu não tenho alegria em fazer o que eu vou fazer agora, em descrever o que eu preciso descrever agora. O meu desejo, como pastor Abner, como pregador do Evangelho, é que você seja salvo, é que você experimente o amor do Senhor, que enviou seu Filho Jesus Cristo para experimentar tamanha dor, para que você pudesse ser salvo da ira eterna e do inferno. Mas eu devo descrever estas coisas, porque elas estão aqui. De todas as parábolas do Senhor Jesus Cristo, mais de 40 parábolas, esta é a única parábola que descreve os sentimentos de alguém dentro do inferno. E é o Senhor Jesus Cristo que o criou, que está descrevendo isso. E a palavra que é repetida várias e várias vezes nesse texto, nesta parábola, para descrever esse lugar real, é a palavra tormento. Ela está no versículo 23, ela está no versículo de número 24, e no inferno erguei os olhos, estamos em tormento, 24, refresca a minha língua porque estou no lugar de tormento. Versículo de número 25, diga-lhe porém Abraão, para que Lázaro seja consolado dos seus males, e agora este é consolado e tu está em tormento. E versículo de número 26, envia aos meus irmãos, para que também eles não venham a este lugar de tormento. Onde estava ele agora? Versículo de número 23, a primeira parte, e no inferno ergueu os seus olhos estando em tormento. Onde estava ele? No inferno. Há 4 palavras na nossa Bíblia em português, o texto original, para descrever o inferno. A primeira delas é o termo hebraico também, no Antigo Testamento, Sheol. Aparece no Antigo Testamento 65 vezes. A segunda palavra, uma palavra grega para representar o inferno, chamado Tártaros, uma vez somente no Novo Testamento. Representa um calabouço, um lugar escuro, frio, sombrio, amedrontador, Tártaros. A terceira palavra é a palavra Geena. Literalmente foi um lugar que existiu fora das portas de Jerusalém. Foi usado pelos reis Manassés e outros reis ímpios, onde sacrifícios a ídolos eram feitos, mesmo bebezinhos eram colocados sobre os braços de uma estátua incandescente que era alimentado por fogo e carvão,
O ventre, o estado da oca e os bebês eram colocados sobre os braços em brasa daquelas crianças. Esse era o lugar, Guiena. Posteriormente, quando o rei Josias destruiu e transformou aquele lugar, ele mudou aquele lugar e o transformou em um lugar de depósito de lixo, onde o lixo era queimado. Posteriormente, criminosos mortos eram lançados ali, cachorros e animais, e a fumaça daquele lugar continuava o tempo todo, dia e noite. De Jerusalém eles poderiam ver um lugar que queimava, onde a fumaça nunca cessava. Posteriormente foi utilizado pelos judeus para representar o inferno, o lugar onde o fogo nunca cessa, um lugar de punição do ímpio, e é uma palavra que o Senhor Jesus Cristo usa frequentemente para representar o inferno, Guiena. Mas a palavra que está presente em nosso texto é a palavra Hades, uma palavra que aparece 11 vezes no Novo Testamento, e todas as vezes que esta palavra é utilizada, ela é utilizada para representar o lugar de habitação eterno dos ímpios, bons homens, boas mulheres, que viraram as costas para o Salvador, para viverem em impiedade, Hades. E esta é a palavra no versículo de número 23, e no Hades ergueu os olhos, estando em tormento. E se esse era o lugar em que ele estava por morrer sem Cristo e se arrepender e pôr a fé nele, como então, meu querido amigo, é esse lugar, Hades? Bem, eu creio que esse era um lugar representado nas palavras do Senhor Jesus Cristo de propósito 4 vezes. Hades é um lugar de tormento. Ele acordou em um lugar de tormento. Tormento fala sobre sofrimento. Tormento fala sobre angústia. Tormento fala sobre dor, desespero. Mas tormento significa muito, muito mais do que isso. Tormento também traz a ideia de zombaria. Eu estou sendo atormentado por essa zombaria, não é verdade? Zombaria. Ele não estava apenas angustiado, sofrendo no inferno, mas ele estava sendo zombado ali. E o que o atormentava e o zombava mais era isso, que no inferno ele entendeu a sua ignorância. Ele rejeitou a Deus, ele colocou Deus de lado, e agora ele poderia ver claramente em sua mente o que ele desprezou, e embora ele poderia ver claramente estas coisas, era tarde demais. Querido amigo, não há ateus no inferno. Não há ateus no inferno, não há demônios ateus, todos creem. Meu amigo querido, minha jovem, meu rapaz, chegará um dia quando você se tornará um crente. Você passará a crer na Bíblia. Você passará a crer num Deus triuno e glorioso. Você crerá que Jesus Cristo é o Filho de Deus encarnado, que se tornou um Salvador e veio a este mundo e morreu na cruz e ressuscitou. Você será um crente um dia. Você será um crente um dia. E você crerá que todo joelho se dobrará diante do Senhor Jesus Cristo Salvador, e você será um crente, mas para milhões e milhões de homens e mulheres, seja quem você for, será muito tarde. Será muito, muito tarde. Muito tarde. Seja você quem for, você será um crente um dia. Você passará a crer. Esse homem se tornou um crente. Deixe-me te dizer 5 coisas que ele viu no inferno, que ele nunca vira antes. Primeiro, ele viu a verdade de que o céu e o inferno são verdades. Versículo de número 23 novamente. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormento, e viu a longe Abraão e Lázaro. Na terra, se alguém lhe tivesse dito alguma coisa sobre o inferno e sobre o céu, ele teria rido e dado chacota. Não é isso que as pessoas de mais posse tentam fazer, desdenhar essas realidades espirituais. Eles estão tão seguros, não é, em seus bens, seguros para tudo, para o dente, para o pé, para os dedos, para a mão, eles têm tudo. Assim, eles estão muito seguros em si mesmo. Esse era um homem assim. E se alguém viesse falar com ele: você já pensou sobre o inferno, a eternidade? Eu não me preocupo com estas coisas, eu não estou interessado nisso. Ele não queria, ele desdenhava, ele zombava,
Algumas pessoas pensam que o inferno é uma fantasia. Eles pensam que o céu também é uma fantasia. Inferno é somente a imaginação de pastores, coisas que pastores falam para amedrontar as pessoas, para que elas se tornem religiosas. Meu cristianismo é mais do tipo sermão do monte, amor, dar o rosto, ajudar as pessoas. Meus amigos, o Senhor Jesus Cristo falou mais sobre o inferno no contexto do sermão do monte do que em qualquer outra parte das Escrituras. Ele agora cria no inferno, ele agora cria no céu. O rico se tornou pobre, o pobre se tornou rico, e isso deve ter doído muito nele como zombaria. Aqui está a segunda coisa que ele viu no inferno. Ele viu no inferno que o inferno é um lugar de indescritível agonia, versículo de número 24. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, talvez uma gota, porque estou atormentado nesta chama. Houve um tempo em que a sua mesa estava coberta de vinho e bebidas maravilhosas sobejando. Agora, uma gota. Eu estou em agonia neste inferno, eu estou doendo em dores, em sequidão. Uma gota, eu estou em tormento aqui. Alguns dizem, meu querido amigo, que estas coisas ditas pelo Senhor Jesus, porque estão em uma parábola, são meras figuras. Não se atemorize, isso é apenas representação figurativa, são imagens, são símbolos, é figurativo. Bem, se é verdade que é simbólico, não deveria você pensar sobre isso? Se é simbólico e é tão terrível, não é porque a verdade da realidade que o símbolo aponta é muito pior, que somente pode ser representado por símbolos. Jesus falou sobre o inferno como um poço. Jesus falou sobre o inferno como um calabouço. Jesus falou sobre o inferno como um lago de fogo. Jesus falou sobre o inferno como uma prisão horrível. Será que isso não é descrito desta maneira porque a realidade não é muito pior? Se é apenas uma figura, meu querido amigo, o que será então a realidade no inferno? A Bíblia diz que o inferno é um lugar onde o verme nunca morre, consumindo. Se essa é uma figura, se não há um verme comendo carne, é algo absurdo pensar em carne e um corpo físico no inferno, como será a realidade? Se o calabouço, a prisão representa o inferno, se isso somente uma figura do inferno, como não será a realidade desse lugar de angústia e trevas, de onde eu não posso sair, eu me vejo ali, eu estou ali. Se o fogo que queima e arde, você já encostou uma gota de gordura quente vindo a você, uma panela que te encosta, é algo terrível, é algo que dói, é algo que marca, é algo pavorosamente cheio de dor. Se isso somente é uma figura, como será a realidade dessas chamas eternas no inferno um dia? Isso é só uma realidade, isso é só uma figura, isso é só um símbolo. Como não será então a realidade, que por ser tão grande só pode ser comunicada através de figuras? Meu querido amigo, eu não encontro qualquer conforto nesta ideia de que a linguagem é figurativa. Lembra-se, Abraão diz a ele, versículo 25, lembra-te. Talvez o pior tormento é ter uma memória que não falha. E no inferno lembrar de todas as coisas, e lembrar de todas as coisas. Talvez isso seja o verme que nunca morre. Uma memória que está ali, uma consciência culpada, uma consciência dolorosa, como um verme que se alimenta, e no inferno eu estarei ali, e a minha mente me dirá: por que eu rejeitei o Salvador? Por que eu desprezei o Salvador? Por que eu segui orgulhoso, preso em coisas externas, religiosidade interna? Uma memória, um verme que nunca morre, uma consciência que nunca para, culpada, doendo nunca, por toda a eternidade. Que lugar terrível, absurdo. Você rejeitou a igreja, você rejeitou a palavra de Deus,
Você escolheu as tuas boas coisas, você as recebeu na terra, mas agora você está em lugar de punição, rejeitado por Deus. Não nos é dito que ele foi uma pessoa imoral, não nos é dito que ele foi uma pessoa corrupta. Talvez ele fosse uma pessoa que fez alguma coisa de valor, não sei, mas tudo que nos é dito é que ele foi uma pessoa centrada em si mesmo. Não havia espaço para Cristo em sua vida. E essa é a terceira coisa que ele viu e entendeu: que a morte sela a mente e a consciência de uma pessoa. Não há aniquilação da alma, meu querido amigo. Eu estou aqui em tormento nessas chamas eternas. Cristo Jesus nos diz sobre isso. O inferno nunca acabará. Ele é uma eternidade tão contínua quanto o céu é contínua. Pode vir um papa dizendo que este inferno irá desaparecer, mas o Senhor Jesus Cristo contradirá, dizendo: ali está selado o destino eterno de almas eternas. Por que o inferno é eterno? Porque ele não irá ser aniquilado e as pessoas que estão ali não serão aniquiladas por fim. Porque o Senhor Jesus, entenda isso, ele próprio experimentou tudo que o inferno é naquela cruz. Ele não desceu ao inferno, mas ele enfrentou toda a miséria eterna que toda a eternidade do inferno pode compor sobre o seu corpo, e ele não foi aniquilado. Assim, tenha certeza disso. O inferno não irá acabar. Não há purgatório, versículo de número 26, e além de tudo isso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco os de lá para cá. Não há como purgar no inferno e entrar no céu. Há um abismo posto pela santidade de Deus, intransponível. Que doutrina louca, fora da Bíblia, antibíblica, satânica, para levar pessoas a imaginar: tudo bem, eu não fui uma boa pessoa, eu vou purgar um tempo, está ok, depois o céu. Não, meu querido amigo, uma vez ali não há como sair. Não há uma porta dizendo exit, saída. Eu posso correr para ela e procurar ela verdinha no escuro e dizer: está ali o caminho. Nunca, sempre ali, por toda a eternidade. E quando o início da eternidade tiver acabado, ainda ali, em tormento eterno, Deus não permitirá que haja uma porta de saída. Assim como não há uma porta de perdição do céu. E aqui está a quarta coisa que ele entendeu, versículo de número 27 a 28. Ele passa a entender a verdade da condição espiritual de outras pessoas. Observe comigo este versículo, nós precisamos correr para o final. E disse ele: rogo-te, pois, então, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Que palavras, não é? Sabe o que ele percebeu aqui? A realidade espiritual de todo ser humano. Será que houve uma mudança de coração no inferno? De repente ele sente amor pelos seus irmãos. Manda Lázaro lá por causa dos meus irmãos, para que eles não venham parar neste lugar de terror e de angústia. Impossível, impossível. Não há amor no inferno. Não há uma mudança de coração no inferno. Essa é uma obra do Espírito nesta vida. Será que ele estava preocupado com seus irmãos? Não, meu querido amigo. Ele estava temendo os seus irmãos. Eles chegariam lá também. Eles haveriam de aumentar a sua tortura e a sua amargura. Você não nos falou de Cristo. Você era o irmão mais velho, provavelmente o mais velho, herdou do seu pai a herança. E você nos prendeu aqui, e nós queríamos ir à sinagoga, e você não deixava, dizendo: isso é tolice, viva como a gente, nós temos tudo, e agora eu estou aqui, eles vão vir, e eles vão me atormentar. Imagine você estando no inferno. Imagine uma pessoa estando ali, que enganou milhões de pessoas com sua falsa doutrina e com mentiras de todo tipo, e de repente aquelas pessoas enganadas chegarem ali, pessoas que foram mortas e levaram a miséria ao inferno por pessoas, e ser atormentado por aquelas pessoas e odiado por elas, e junto com essas pessoas o inferno de demônios também, para quem originalmente foi o inferno. Não há bondade no céu, não há amor no céu, não há mudança de coração no céu. Ele percebeu que ele estava em perigo. Oh, meu querido amigo, essa é uma verdade tão profunda.
O que condena uma pessoa, todo tipo de pecado pode ser perdoado. O que condena uma pessoa é a não confiança em Cristo Jesus. Aquele que não crer já está condenado. Você entende essa realidade nesta noite? Não é que você, se você partir daqui sem Cristo, será condenado, já está. É como alguém que está na prisão vivo, esperando a forca, já foi condenado. Não há mudança nessas coisas, a menos que você venha a Jesus Cristo. E por último, essa é a quinta coisa que ele percebe e descobre no céu, que arrependimento é essencial para a salvação. Veja a resposta de Abraão no versículo 29. Ele diz, disse-lhe Abraão, tem Moisés e os profetas, ouça-nos. E disse ele, não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Ele entendeu que arrependimento é a chave para o céu e a chave que tranca as portas do inferno. Crer em Jesus, se arrepender para com Deus. Não é à toa que o diabo quer tirar o arrependimento dos púlpitos. Tira o arrependimento, não fale sobre pecado, não fale sobre dobrar o joelho diante de Cristo. Não diga que para as pessoas que elas são más, sujas diante de Deus. Isso expulsa as pessoas. Isso não está de acordo com o marketing moderno. Você nadar contra a maré. O que você está fazendo? Você quer esvaziar a igreja? Não é à toa que Satanás convence a muitos a não falar sobre arrependimento. Apenas creia em Jesus. Eu creio em Jesus. Eu creio em Deus. Arrependimento. Eu não sou tão mal assim. Não, pai Abraão. Mas se alguém dentre os mortos fores, ele entendeu. Eu nunca me arrependi. Eu nunca me arrependi, e por isso eu estou neste lugar de tormento neste momento. Será que este homem rico sabe sobre algo que você não sabe? Que sem arrependimento ninguém entrará no céu? Será que você precisará esperar acordar naquele lugar para entender isso? Que eu tenho martelado a cada domingo e que cada amigo querido tem falado com você. Sem arrependimento de pecados para com Deus não há salvação. Você põe a tua fé no Senhor Jesus e você vem a Ele em arrependimento de teus pecados. Ele pede por um milagre. Ele diz, se alguém ressuscitar dentre os mortos, eles virão uma coisa tão incrível, e alguém virá e dirá, o inferno é assim, e eles vão temer, eles vão se arrepender, eles vão buscar a Deus de todo o coração. E a resposta de Abraão é não durará. Imagine hoje, nesta noite, que alguém ressuscite dentre os mortos, e essa pessoa venha e divulgue e fale sobre o inferno e a eternidade. Isso seria um frenesi, não é? Estaria no jornal, estaria no rádio, estaria na internet, as pessoas estariam olhando e se preocupando, mas não duraria. Depois de uma semana as pessoas estariam, quem é que vai jogar a semana que vem mesmo? Houve um Lázaro que ressuscitou dentre os mortos, e o que eles quiseram fazer? Matá-lo outra vez. Se uma pessoa ressuscitasse dentre os mortos nesta noite, nos falasse sobre a eternidade, e nós fôssemos pessoas sensatas, nós correríamos para a palavra de Deus e diríamos, a palavra de Deus é verdadeira. Existe um céu, existe um inferno. Se eles não ouvem a Moisés nas Escrituras e os profetas nas Escrituras, ainda que um morto e um anjo venha a este mundo, não ouvirão. É isso que a palavra de Deus diz, querido. Você ouve estas páginas eternas, ela diz que o Senhor Jesus já veio a este mundo. Ela diz que o Senhor Jesus já sofreu, já levou sobre si mesmo a carga da punição eterna pelos pecados de homens e mulheres que se voltem a Ele. Esta palavra diz, este livro diz tudo isso. Se você não crer nisso, se você não aceita esta verdade de Deus na palavra de Deus, o que te convencerá? O que te acordará? Deus te demonstra amor nesta noite. Ele escreveu tudo aqui. Ele enviou o seu Filho amado Jesus a este mundo. Que amor tão grande enviar o Senhor Jesus Cristo Salvador. Jesus Cristo, Ele não veio a este mundo para ser um exemplo.
Ele não veio a este mundo para viver uma vida perfeita, para que você e eu o copiássemos e, buscando copiá-lo, eu pudesse começar a agradar a Deus, para que Deus me recebesse no céu um dia. Não, Ele veio para morrer, Ele veio para experimentar o julgamento da lei de Deus e levar a experimentar como um homem em seu corpo toda a miséria, todo o inferno. Foi por isso que o Pai precisou virar o seu rosto, por isso que Ele morreu em tamanha agonia, foi por isso que foi baixada uma cortina, se por dizer, de escuridão. O seu rosto tão deformado por tanta dor, o seu aspecto, Deus precisou puxar uma cortina e dizer: chega, é suficiente que o meu filho devesse sofrer desta maneira. Estas coisas são ditas na palavra de Deus, texto após texto, e você não é convencido pelo amor do Salvador, pelo que Ele fez aqui neste mundo. Jesus veio para salvar. E se você crer, uma fé simples, uma fé clara na palavra de Deus, e se voltar ao Senhor Jesus com uma simples fé, Ele te receberá, Ele te salvará. Não espere algo de outro mundo. Aqui está a palavra de Deus. Este versículo de número 29, por fim, ele fala sobre a dureza do coração humano. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Tem a Bíblia, tem tantas pessoas salvas, tantas pessoas que você já viu a vida transformada, Bíblias ambulantes, textos que falaram a tua vida, mas você não deseja ser persuadido, você não deseja ser persuadido desta verdade, que você é um pecador, e que frequentar uma igreja, e cantar no coral, e ter um batismo, e fazer boas coisas na igreja, não irá te dar entrada no céu. É necessário encarar a tua vergonha, a tua sujeira, e clamar a Deus de todo o coração, crendo nele, se entregando a Ele. Será que a criação não te persuade? Será que o Evangelho não pode te convencer que há um caminho, um único caminho, mas um caminho perfeito? Será que pessoas transformadas não podem te convencer? Oh, peça a Deus, ore ao Senhor nesta noite, meu querido amigo, que Ele amoleça o teu coração, que Ele te faça sentir a tua necessidade, abra os teus olhos, diga a Deus: Senhor, eu desejo conhecer este caminho, eu desejo entender esta verdade, eu desejo luz, entendimento sobre a Tua Palavra revelada. Como eu posso ser salvo? Como eu posso ter certeza de perdão e de vida eterna? Não siga em frente apenas olhando as coisas externas. Não siga olhando a aparência das pessoas. Olhe as coisas espirituais. Você tem uma alma eterna. Não jogue a tua alma fora. Não jogue a tua alma pela janela. Satanás, o diabo, que é o teu inimigo, é quem mantém a tua mente focada nos prazeres, sempre dizendo: amanhã eu vou buscar, amanhã. Ele sabe muito bem que talvez você não dure até amanhã, para que ao final da tua vida tudo que possa ser dito sobre você e a tua vida como um todo será sobre o que você possuía, que você vestia, que você comia. Mas ele é um homem, ela é uma mulher, foi criado à imagem do Deus vivo. Será que não há nada de profundo em você? Será que não há nada de profundo naquela pessoa, naquele homem? Nada de valor, um caráter limpo, um entendimento? Não houve nada real, consistente em toda a vida, em todos esses 30 anos, 60 anos, 80 anos de existência? Não. O que você tinha, o que você vestia, o que você comia. Que tragédia! O final de uma vida sem Jesus Cristo. O que ela vestia, o que ele comia, o que ele possuía. Mas se você vier a Jesus, mesmo aqui, ou buscar um lugar tranquilo e clamar ao Salvador e derramar o teu coração diante dele, crendo, ele te ouvirá. E você estende a tua mão vazia de arrependimento e fé, e você recebe as riquezas da vida eterna e a certeza de perdão e salvação. Venha Jesus, creia nele. Vamos orar juntos.